Crianças e adolescentes interagem cada vez mais cedo, com as redes sociais. A gente vê isso em vários lares, jogos e aplicativos, e isso pode ser um perigo se não houver vigilância. Após 35 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, foi lançado o Estatuto Digital. E quem vai explicar melhor sobre esses direitos digitais é ela, a Vanessinha Costa. Um assunto muito importante que está sendo discutido, Vanessinha, não só no Brasil, mas em outros países também. Tem país aí que já até proibiu menores de 16 anos nas redes sociais. É um assunto muito importante, Vanessinha? Exatamente, João. De volta em um assunto que repercute bastante, gera muitas dúvidas do que é seguro, do que não é, do que é recomendado ou não. Inclusive, nesta semana, a Austrália foi o país que proibiu de forma integral o uso das redes sociais por adolescentes menores de 16 anos. Até 14 anos proibido 100% e entre 14 e 16 anos ali proibido e autorizado apenas com a regulamentação integral dos pais. Aqui no Brasil, isso deve acontecer no ano que vem de outra forma. A partir de março de 2026, a utilização de redes sociais por adolescentes de até 16 anos deve ser monitorada pelos pais em algo que ficou previsto também nesse Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Para a gente entender melhor, não ficar nenhuma dúvida sobre isso, viemos conversar com Nair Colares, que é advogada e especialista em direito digital. Como é que deve se aplicar essa nova norma aqui no Brasil sobre o uso das redes sociais pelos adolescentes? Bom dia. Bom dia. Bom, o ECA Digital, ele vai valer a partir de março, e ele é um pouquinho diferente da Austrália. Ele não proíbe totalmente, mas ele define algumas regras. Primeiro, supervisão parental 100%. As plataformas têm que dar mecanismos para os pais supervisionarem. Essas contas têm que estar vinculadas a um responsável legal, ou seja, a criança e o adolescente não vão poder criar perfis em redes sociais ou em plataformas direcionadas a crianças e adolescentes sozinhos. Ela sempre tem que estar vinculada a um responsável. O design da plataforma tem que ser pensado para proteger a criança e adolescente, a privacidade, a proteção desde a origem, by design, que a gente fala em direito digital. Os mecanismos de denúncia a crimes têm que ser mais fáceis de serem manuseados, e a plataforma tem um dever de cuidado com esses conteúdos ilícitos para as crianças não serem expostas, as crianças e os adolescentes não serem expostos a conteúdos ilícitos, a conteúdos ilegais, a conteúdos inadequados para as idades. Então, assim, a gente pensa muito sobre as big techs, as redes sociais, as grandes redes, mas qualquer empresa que tenha plataforma digital de acesso à criança e adolescente tem que tomar esse cuidado agora a partir de março. Então, tem que definir o controle parental, tem que dar essa possibilidade de supervisão, essa vinculação da conta à conta de um adulto, um responsável legal, o pai, a mãe ou aquela pessoa que é responsável pela criança e pelo adolescente. E tem que estar atento a todas as normas do ECA Digital. Aqui nós proibimos o uso de celulares nas escolas e agora avançamos para uma regulamentação que liga a rede social do adolescente à de algum responsável. O que isso representa no direito e na segurança de crianças e adolescentes? A gente já viu resultados positivos sobre a proibição de celulares nas escolas, porque o celular, a gente sabe há muito tempo que ele vai tirando a atenção da criança. Algumas rolagens são feitas para gerar vício na criança ou no adolescente em relação àquele conteúdo, ou vídeos curtos, por exemplo. Eles estão falando muito sobre vídeos curtos, que ele danifica o raciocínio da criança e do adolescente. Então, são pessoas que estão em desenvolvimento e precisam ser mais protegidas em relação a essas ferramentas que são desenhadas, pensadas para gerar maior tempo de tela. E aí as crianças, o que a gente tem que fazer? Tirar das telas, porque elas precisam aprender, elas precisam desenvolver raciocínio. E, inclusive, uma das coisas que o ECA fala, o design tem que ser feito para retirar o tempo de tela da criança. Não pode gerar esse vício, essa permanência por longas horas.
Além disso, a gente tem, muito obrigada pelas informações, a gente tem repercutido bastante o uso de crianças e adolescentes das redes sociais, o uso de celulares, o uso de qualquer tipo de tela. Então, a gente deve voltar a falar sobre isso sempre ao longo do próximo ano e ficar monitorando como é que vai repercutir a implementação do ECA digital aqui no Brasil, como é que as plataformas vão se adaptar, o que os pais ou responsáveis devem fazer. Então, a gente deve voltar a falar bastante ainda nesse assunto aqui no Correio Amanhã, João.